Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já sabem, né? Vocês estão em semana de avaliação, já fizeram algumas ontem e hoje vocês têm avaliação de matemática. Então eu vou passar para vocês uma revisão, né? Assim como todos os professores estão passando, eu também vou passar uma revisão bem rapidinho para vocês, tá? Sobre o conteúdo que vai cair nessa avaliação, tá? O conteúdo vai ser o capítulo 11 e 12, né? Os dois primeiros capítulos da apostila de vocês. Assim como eu passei para vocês já lá no grupo, né? Falando que seriam esses conteúdos. O capítulo 11, ele fala sobre congruência. Então, vamos relembrar alguns conceitos sobre congruências. Então, a gente vai ver o que são polígonos congruentes e depois a gente vai ver casos específicos do triângulo, tá? Lembrando que o triângulo tem 4 casos de congruência e a gente vai ver cada um deles, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é congruência. Bom, se vocês forem abrir a apostila de vocês na página 351, no exercício 5, ele vai falar, vocês vão conseguir entender bem o que é congruência através desse exercício, tá? Que é isso que eu coloquei aqui pra vocês. Então, ó, 2 polígonos, ou 3 ou 4 polígonos são congruentes quando eles possuem o mesmo número de lados. Então, não tem como eu pegar um triângulo e um quadrado e falar que eles são congruentes, porque o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4 lados, então eles não vão ser congruentes. Os polígonos só podem ser congruentes se eu pegar 2 pentágonos, 2 hexágonos, 2 quadrados, 2 triângulos, tá? Ou 3 triângulos, enfim. Então, tem que ser figuras iguais, tá? Então, eu só posso comparar congruência com figuras iguais, tá bom? Então, eles têm que ter o mesmo número de lados. Então, eles têm lados correspondentes com medidas iguais. Então, o que acontece? Eu tenho que ter as medidas dos lados iguais. E são os lados correspondentes. Então, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um hexágono aqui, ó. Por exemplo, assim. Bem feio o meu hexágono, tá? E aí, eu tenho outro aqui, assim, mais ou menos igual. O que acontece? Os lados correspondentes têm que ter a mesma medida, tá? Vamos supor, então, que esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Eles têm que ter a mesma medida. Quem está do lado desse... Ó, eu tenho esses 2 lados aqui do lado desse, não é? Então, esses 2 lados aqui têm que ter a mesma medida. Tem que ser os lados correspondentes. Desenhando aqui fica feio, mas a gente vai ver alguns casos ali na apostila, tá bom? Então, tem lados correspondentes com medidas iguais, tá? E o último caso, para eles serem congruentes, tem ângulos correspondentes com medidas iguais. Então, a mesma coisa, ó. Entre esse lado que tá com um risquinho e esse que tem 2, eu tenho um ângulo. Quando eu olhar aqui o lado que tem um risquinho e o lado que tem 2, esse ângulo tem que ser igual a esse, tá? Isso porque eles são ângulos correspondentes, tá bom? Vocês já aprenderam isso também, tá? Então, se vocês olharem ali no exercício número 1 da página 353, ó. Ele tem 2 figuras, que é o quê? Ó, vamos contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São pentágonos, então, né? Ó, embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São pentágonos também. Olha ali, ele fala assim, ó, na figura abaixo estão representados 2 pentágonos congruentes. Então, ele já tá falando pra gente que esses pentágonos são congruentes. Vamos ver por que eles são congruentes? Olha lá. Eu tenho um ângulo de 98 graus, tá vendo ali? Que é o meu ponto B, tá no vértice B. E no de baixo tá no vértice L. O do lado, se eu for pro lado ali, eu vou ter um ângulo de 147 graus, que é o A, não é? E embaixo, se eu for pro lado, eu também vou ter um de 147 graus, que é o E, tá vendo? Vamos olhar o nosso ângulo de 90 graus. Qual que é o de 90 graus? É o ângulo reto, que tem um quadradinho. Quem que tá entre ele, no pentágono de cima? O 147 graus e o 135 graus. Olha embaixo, quem tá entre ele? O 147 graus e o 135 graus. Então, os ângulos correspondentes são iguais, tá vendo? Se entre o 90 graus em cima tivesse 147 e 135 e embaixo tivesse 147 e 98, seriam congruentes? Não seriam. Apesar do pentágono de cima ter um ângulo de 98 graus, mas ele não tá lá do lado do de 90, não é? Então, não é correspondente.
Então, não seria, tá? Então, isso que são ângulos correspondentes. Vocês já aprenderam, né? Só uma revisada aí, tá? Agora, a gente vai ver os casos de congruências do triângulo, tá? Então, abram lá na página número 360, que a gente vai ver, tá? Eu vou apagar aqui, daí a gente vai lá pra página 360, ver os casos de congruência de triângulo, tá bom? Olhem lá na página 360. Então, eu falei do exercício 7, né? Vocês têm preenchido, então, os 4 casos de congruência. Quais são eles? Então, o primeiro é o lado, lado, lado. O que isso quer dizer? Que é quando a gente tem 2 triângulos com todos os lados com a mesma medida, tá? Então, se eu olhar lá, um triângulo tem a medida 5, 6 e 7. O outro também tem 5, 6 e 7. Então, ele vai ser semelhante, porque eles têm a mesma medida. Então, logo, os seus ângulos também vão ser iguais e eles têm 3 lados, né? Porque são triângulos, tá? O segundo caso de congruência é o lado, ângulo, lado. Então, ele vai ter um lado igual, o ângulo igual, o lado igual, tá? Então, eles vão ser congruentes. O segundo é o ângulo, lado, ângulo. Então, vai ter um ângulo, um lado e um ângulo, tá? Iguais. E o outro é lado, ângulo e ângulo oposto, beleza? Então, vamos dar uma olhada ali no exercício 3, que vocês já fizeram, pra gente relembrar esses casos, tá? Ó, para cada par de triângulo congruente, escreva o caso que garanta a congruência. Então, ó, na letra A gente sabe que é o caso lado, ângulo, lado. Por quê? A gente tem um lado de 6 centímetros, um ângulo de 125 graus e um lado de 5,8 centímetros. Olha ali no do lado, 5,8 centímetros, 125 graus, 6 centímetros. Então, eles são congruentes, né? Eles têm 2 lados iguais e entre esses 2 lados ele tem um ângulo no meio que é igual, né? Então eles são congruentes. Se o 125 graus não tivesse aqui, ó, tivesse aqui nesse cantinho, aí ele não ia ser congruente, porque ele ia não ia estar, tipo assim, lado, ângulo, lado. Ele ia estar lado, lado, ângulo. Seria um outro caso, que não seria o mesmo que esse, tá? Então, eles só são congruentes porque, ó, os lados estão aqui e o ângulo tá aqui no meio, ó. Os lados estão aqui e o ângulo tá aqui entre eles, tá? O segundo caso, na letra B, a gente tem 2 triângulos com a medida 5, 6 e 7. Então, esse é o caso lado, lado, lado. L, 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 tá? A letra C, a gente tem um lado de 4 centímetros, um ângulo de 90 graus. E aí, à frente desse lado de 4 centímetros, a gente tem um ângulo oposto a ele, porque quando a gente está à frente, é o ângulo oposto, né? O que é o ângulo oposto? Olha aqui, ó. Ó, tem o ângulo de 90 graus aqui. Eu tô olhando a segunda figura, tá, gente? O segundo triângulo, ó. 35 graus tá aqui e o 4 centímetros tá aqui. O que acontece? Eu tenho um lado, um ângulo, e eu tenho esse ângulo aqui, ele é oposto, ó. Tá vendo que ele tá na frente aqui, ó? Então, eu tenho um lado, um ângulo de 90 graus e um ângulo oposto ao meu lado de 4 centímetros, tá? Então, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? E ali tem a outra figura que é assim, né? É um pouco mais difícil de desenhar, mas é assim. Aí, aqui tá o ângulo de 90 graus, aqui 35 graus e aqui 4 centímetros, né? Que é a mesma coisa, ó. Lado, ângulo e lado oposto dos 4 centímetros, tá? Então, eles são congruentes. A letra D é o caso ângulo, lado, ângulo. Porque, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus, um lado de 2,5 centímetros e um ângulo de 60 graus. E ali do outro lado a mesma coisa, ó. 60 graus, 2,5, 60 graus. Então, é o caso ângulo, lado, ângulo. E o último vai ser o caso lado, ângulo, lado... Desculpa. Lado, ângulo, ângulo oposto também, ó. Tem o lado de 3 centímetros, o ângulo de 35 graus e oposto ao ângulo de 35 graus tem outro ângulo de 35 graus. E se olhar na segunda figura, a mesma coisa, né? Um lado de 3 centímetros, um ângulo de 35 graus e oposto, outro ângulo de 35 graus. Então, é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Certo, pessoal? Então, desse capítulo é isso. Aí vocês podem dar uma olhada nos exercícios, né? Acredito que vocês já tenham olhado, tá? Né? Como a avaliação é hoje.
creio que vocês tenham estudado na casa de vocês, né? Lembrando que não é com consulta, né, a avaliação, então vocês assistem o vídeo e vão fazer ela sem consulta, tá bom? Agora a gente vai lá pro capítulo número 12 e a gente vai ver classificação das equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá? Então agora a gente vai ter equações do primeiro grau. Vamos lá na... Eu vou apagar aqui, tá? Pra organizar melhor isso aqui. Então, pessoal, ó, ali na página 371 tá lá, classificação de equações. Então, ó, vamos começar lendo ali uma discussão inicial sobre os possíveis conjuntos de soluções de uma equação. Aí na número 1 fala assim: vamos analisar a existência de uma solução para a equação do primeiro grau com uma incógnita. Para tanto, determine o conjunto de solução de cada uma das equações. Então, o universo dessas equações agora vai ser o quê? O que representa os números racionais, tá? A letra A, se a gente resolver, eu vou resolver só essa letra A, tá? Pra gente relembrar como que resolve uma equação. Então, ó, a letra A a gente tem assim, né, ó, 2x mais 2 igual a 2x mais 2 menos, né? Aqui é menos. Mais x. Então, como que a gente resolve isso daqui? Vamos fazer a distributiva aqui, então vai ficar 2x mais 4 é igual 2 vezes x, 2x menos 4 mais x. A gente pode cancelar 2x com 2x, né, porque eles estão em lados, cada um de um lado da igualdade. Posso trazer esse 4 para cá, ele tá negativo, ele vai vir para cá positivo, e ali ficou o x. Posso mudar de lado, então o x vai ser igual a 8. Então, qual que é o meu conjunto solução? Então, S é igual, abro chave, coloco o 8, fecho chave. Esse é o meu conjunto solução da letra A, porque deu x é igual a 8, tá? Quando a gente faz a letra B, a gente vai ver que o x vai ser igual a 0. Então, a solução da letra B vai ficar, a solução é igual a 0, tá? Quando a gente faz a letra C, olha só o que vai acontecer na letra C. Vocês já fizeram isso aí na apostila de vocês, né? Então, a letra C, ela é assim, né, ó. 2x é igual a 2x mais 2, né? É isso? É. Aí, como que a gente resolve isso, ó? 2x é igual 2 vezes x, 2x mais 2. Aí vai ficar assim, né, ó. 2x menos 2x é igual a 2. 2x menos 2x vai ficar 0x, que é igual a 2. Como que eu faria isso? Se ficasse, por exemplo, o 1 aqui, eu ia passar o 1 dividindo, não é? Então, aqui ficaria como? X é igual a 2 dividido por 0. O que acontece? A gente nunca pode dividir um número por 0. Isso aqui está completamente errado. A gente não pode falar, 2 dividido por 0 é 0. Não, 2 dividido por 0 não é 0. Isso é uma coisa que não existe. Eu não posso dividir o 0 por um número, tá? Então, o que acontece? A minha solução vai ser vazia. Vocês têm aí, né? Que a solução de vocês, então, ela vai ficar vazia. Na verdade, não tem a chave aqui, né? Quando é vazia. É vazia, tá? Então, é só fazer um 0, né? E cortar ele. É vazia. Isso aqui não existe, nunca vou achar um número, tá? Que pra essa igualdade aqui dar certo, tá? Eu posso colocar o número que for ali, essa igualdade não vai dar certo, tá bom? Ela é vazia. Vamos fazer agora a letra D. Olha só a letra D. A letra D tá assim, 2x mais 2 mais 4 igual a 5x mais 8 menos 3x. Como que vai ficar isso então? Vamos resolver, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Mais 4 é igual a 5x
mais 8 menos 3x. Vamos trazer para cá todo mundo que tem x. Então, ó, eu já tenho aqui 2x, aí vai ficar menos 5x, mais 3x. Agora, para lá, quem não tem, ó, o 8 já tá aqui. Vou mandar esses dois 4 para lá, negativo. Aí aqui vai ficar assim, ó, 2 mais 3, 5. 5 menos 5, 0. 8 menos 4, 0. Tá vendo que aqui zerou os dois lados da igualdade? Quando zero os dois lados da igualdade, eu posso falar que a minha solução é o meu conjunto. Então, aqui, nesse caso, ele falou que o universo dos conjuntos eram os números racionais, que é representado pela letra Q. Então, eu vou colocar ele aqui. Se ele falasse pra mim que eram os números naturais, então a minha solução ia ser um N, né, de natural. Se ele falasse que fossem os números inteiros, então eu ia colocar um Z ali representando os números inteiros, tá? Como aqui ele falou que eram os números racionais, então a gente põe o Q ali, tá? Por quê? Porque deu zero dos dois lados. Se aqui tivesse dado algum número, aí não ia existir solução. Como deu zero dos dois lados, então a minha solução é todo o meu conjunto, tá bom? Ali na página 372, aí ele passou alguns exercícios sobre isso. Vamos relembrar esse exercício? Ó, quando a gente fez lá no número 1, a gente teve mesma coisa, ó, 0 e 0. Zerou os dois lados. Então, a nossa solução é o conjunto dos números racionais. Quando eu coloco o conjunto aqui, aí tem que pôr entre chaves, tá? Só quando é vazio que não coloca, tá bom? Então, na letra B, deu 0x igual a 8. Aí ia ficar 8 dividido por 0. Não posso fazer isso. Então, vai dar um conjunto vazio, conjunto de solução vazio. Na letra C, deu uma fração, 11 sobre 10. Então, a solução vai ser, põe, S é igual, abre chave, 11 sobre 10, fecha a chave. A letra D também deu 0 sobre 0, deu um outro número, que agora eu não sei qual que é do outro lado ali. Mas então vai ser vazio, porque a gente não vai poder dividir esse número por 0. A letra E, quando a gente fez o valor de x, vai chegar em 0. Na verdade, vai ser 0 mesmo. Então, o conjunto de solução é igual a 0. Vamos resolver esse aqui, ó. Achei interessante resolver ele. É a letra E. Ó. A letra E fala assim, ó. 3, 2 menos x, mais 4x, igual a x menos 2 vezes 2x menos 3. Olha só como que a gente vai fazer ela, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, 3x. Mais 4x. X menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Vamos trazer todo mundo que tem x pra cá e os números pra lá. Então, vai ficar, ó, menos 3x mais 4x menos x mais 4x. É igual a 6 menos 6. Ó, 4 mais, aqui, ó, menos 3 com menos 1, menos 4, mais 4, 0. Aí vai ficar então só um 4x aqui. 6 menos 6, 0. Agora, olha só, eu posso fazer 0 dividido por 4. Se fosse 4 dividido por 0, eu não posso, mas 0 dividido por 4 eu posso. E quanto que é 0 dividido por 4? É 0, tá? Por que que... Agora, eu não vou explicar isso aqui hoje, porque eu não sei se a professora Camila já explicou. Como é uma revisão, eu não vou explicar. Mas na próxima aula, eu vou explicar pra vocês por que que a gente pode fazer 0 dividido por 4 e não pode fazer, por exemplo, 4 dividido por 0, tá bom? Vocês podem até me mandar, se quiserem, se vocês já viram isso, não sei se vocês já viram, mas caso não viu, eu posso explicar, tá? Mas lembra que o 0 nunca pode estar embaixo, tá bom? Então, aqui, o x, ele deu igual a 0. Então, a minha solução vai ser 0, tá? Não vai ser vazia e nem vai ser todo o conjunto, vai ser exatamente o número 0. Se eu colocar o número 0 aqui no meu x, essa igualdade vai ser verdadeira, tá bom?
questão número 2, da página 373, ele fala assim: classifique cada equação do item anterior como determinada, impossível ou indeterminada. O que é uma equação determinada? É quando a solução ela vai dar um número pra gente. Então, por exemplo, a solução deu 5. Então, ela é determinada, né? A gente tem uma solução exata. O que é uma equação impossível? É quando o conjunto solução é vazio, tá? Então, não tem como a gente resolver ele. Então, é uma equação impossível. E uma equação indeterminada é quando o conjunto solução é o nosso conjunto. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com o conjunto dos números racionais. Então, quando a resposta da solução deu os números racionais, então a nossa equação, ela é indeterminada. Ela é indeterminada, isso, indeterminada. Tinha confundido com impossível. Então, vamos olhar lá. A letra A, ela deu um conjunto de solução, os números racionais. Então, ela é indeterminada. A gente sabe que vai ter um número, mas a gente não sabe que número é esse, né? A letra B, o conjunto de solução foi vazio. Então, ela é impossível. A letra C, deu 11 sobre 10 o conjunto de solução. Então, ela é determinada, né? Eu tenho um número ali no meu conjunto. A letra D, o conjunto de solução, ele deu vazio. Então, ela é impossível. A letra E, o conjunto de solução é 0. Então, é determinada. Eu sei que vai ser o 0 a solução dela. O F, ela é indeterminada, porque o meu conjunto de solução foi o conjunto dos números racionais, tá? Então, tá aí. Agora, a gente vai ver ali um novo procedimento para o cálculo de divisão de frações, tá? Vamos olhar ali o exemplo que ele deu pra gente na página 375. Então, a gente tem uma fração assim, ó. Ele quer saber quanto que é 2/3 dividido por 1/2. Tá. Como que a gente pode fazer isso? Bom, aqui a gente vai aprender um jeito, na verdade vocês já aprenderam, né? A gente vai rever esse método novo de divisão de fração. Como que é? A gente sabe que essa resposta aqui vai dar algum valor e a gente vai chamar esse valor de A, tá? Então a gente sabe que 2/3 dividido por 1/2 vai dar alguma coisa. Então, a gente vai chamar isso de A. Bom, para a gente descobrir qual que é esse resultado, o que a gente pode fazer? Então, agora a gente vai usar o caso ali que a gente fez das equações, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó, esse meio não tá aqui, ele tá dividindo. Eu posso juntar ele com o meu A multiplicando, não é? Ó, tá dividindo, posso passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 2/3 é igual a A vezes 1/2. Tá dividindo, passei multiplicando. O que acontece? Agora, eu quero deixar só A desse lado, não é? Eu quero deixar só o A aqui, para eu saber quanto que vale esse A. Eu não tenho um 2 aqui embaixo e o 1 aqui em cima, eu não tenho uma fração, 1 sobre 2? Eu vou multiplicar, eu quero deixar aqui só um A. Eu vou multiplicar isso aqui pelo inverso, porque se eu multiplicar aqui pelo inverso, vai ficar 2 e aqui vai ficar 1, não vai? Quando eu multiplicar isso aqui pelo inverso, vai ficar 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 2. Vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. E aí eu vou ter 1A. E daí eu vou ter o 1A que eu quero, né? Só que se eu multiplicar aqui pelo inverso, eu também tenho que multiplicar aqui pelo inverso. E aí quanto que vai dar isso, ó? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. E aqui vai ficar só o A. Então, o meu A vai valer 4/3. Descobri aqui o valor de A dessa forma diferente. Bom, vamos fazer outro exemplo aqui, para facilitar. Ó, ali na... Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem 3/4 dividido por 5/6, ó. 3/4 dividido por 5/6, isso? É. Vamos lá ver como que vai fazer isso, ó. Então, eu vou colocar um A aqui, certo? Bom, vou isolar o meu 3/4 e vou passar o meu 5/6 para lá. Ele não tá dividindo aqui, vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar multiplicando por 5/6. Agora, eu quero deixar só
o A sozinho. Então, eu vou multiplicar pelo inverso aqui dessa fração. Então, ó, 5 sextos vai ficar 6 quintos. Só que se eu multiplicar aqui por 6 quintos, eu também vou ter que multiplicar aqui por 6 quintos. Certo? Aqui, ó, 5 vezes 6 vai dar 30. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 dividido por 30 vai dar 1, tá? Então, aqui eu posso cancelar e vai ficar só um A aqui. Agora, aqui vamos multiplicar, ó. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20. É igual a 1A ou apenas o A. Então, o meu A deu 18 sobre 20. Eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo por 2. E aí, eu vou ter que a minha fração vai ser 9 sobre 10. Tá? E aqui está a resposta da letra A da número 3, tá? Que vocês fizeram ela já, né? Beleza, pessoal? Então é isso, gente, tá? Essa é a revisão para avaliação que vocês vão fazer hoje, tá? Assista com cuidado, se precisar assista de novo, lembrando que a avaliação não é com consulta, tá bom? Então assista a avaliação e façam sem consultar na apostila. Eu estarei disponível no dia de hoje para tirar dúvida de vocês, tá? No WhatsApp, então lembra, né? Hoje, terça-feira, prova de matemática, e estarei disponível para ajudar vocês, tá bom? Façam com cuidado, leiam com atenção, leiam com muita atenção. Não está difícil, tá? Ela tá fácil, tá simples para vocês fazerem, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? E tenham uma boa prova, uma boa semana, tá? E tchau, e até se alguém mandar mensagem, ou até então semana que vem com a próxima aula, tá bom? Tchau!